Você já ouviu falar do cetro de ferro de Jesus e imaginou um rei cruel governando com um punho de aço? Muitos acham que isso mostra um Deus violento, distante, autoritário. Mas e se eu te disser que você entendeu tudo ao contrário? Que o cetro de ferro não é sinal de opressão, mas de justiça final, que ele não surgiu do ódio, mas da recusa eterna de Deus em ignorar o mal? Hoje, vamos abrir as Escrituras, não com medo, mas com coragem, e descobrir porque essa promessa é, na verdade, a maior esperança para um mundo que sangra. Vem comigo. Mas para entender por que isso é tão libertador, primeiro precisamos voltar ao salmo mais revolucionário da Bíblia. Quando os reis da terra se unem contra Deus, o Salmo 2 não responde com medo, mas com riso celestial, porque há um rei em Sião, não humano, mas divino, a quem o Pai disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E a ele foi dada uma promessa radical: Tu os regerás com cetro de ferro, como vaso de oleiro serão despedaçados. Esse não é um decreto de tirania, é uma declaração de que o mal não terá a última palavra. O vaso de oleiro representa sistemas, impérios, ideologias frágeis, apesar da arrogância, e o cetro de ferro é a autoridade inquebrantável que os desmontará, não por capricho, mas por justiça. Mas será que isso é só poesia antiga ou tem a ver com Jesus? O Novo Testamento cita esse salmo 7 vezes e sempre apontando para Jesus. Em Atos, os discípulos clamam: Por que as nações se agitam contra o teu santo filho Jesus? Em Hebreus, Deus diz ao filho: Hoje te gerei. E no Apocalipse, João vê o mesmo filho nascendo como rei, com a missão de reinar com cetro de ferro. Mas aqui está o paradoxo que transforma tudo. Jesus não tomou o cetro antes da cruz, mas depois dela. O mesmo que foi coroado com espinhos é quem recebe o cetro de ferro. Ou seja, sua autoridade vem da obediência até a morte, não do poder bruto. E se ele tem esse cetro, porque o mundo ainda está uma bagunça? Muitos se assustam com o cetro de ferro, como se Deus já estivesse governando o mundo com ele hoje. Mas a Bíblia é clara: estamos na era da graça, não do julgamento final. Pedro diz: O Senhor não retarda a promessa, mas é longânimo para convosco. O cetro de ferro está guardado para o tempo certo, quando a misericórdia terá cumprido seu papel. Até lá, Deus permite a rebelião, não por fraqueza, mas por paciência. O cetro de ferro é como uma espada na bainha, presente, real, temível, mas ainda não desembainhada. E isso não é fraqueza, é amor dando tempo para o arrependimento. Mas quem vai governar com esse cetro? Só Jesus ou mais alguém. Apocalipse 2, 26 a 27 é um dos versos mais ousados da Bíblia. Ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com cetro de ferro. Sim, os crentes participarão do governo messiânico, não como ditadores, mas como co-reis com Cristo, assim como ele prometeu. Isso não é vingança pessoal, é justiça delegada como juízes em um reino restaurado. Paulo confirma: Não sabeis que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6:3. O cetro de ferro, então, não é só de Cristo, é do povo que venceu pela fé. Mas atenção, essa promessa é para quem permanece até o fim. O cetro não é dado a quem desiste, mas a quem suporta até a coroa. E quando esse cetro finalmente for levantado, o que vai acontecer? Pensa comigo. Se o cetro de ferro já estivesse em ação hoje, você estaria do lado dos vasos despedaçados, ou dos que esperam no rei. Porque a boa notícia não é que Deus está com raiva, é que ele ainda está dando tempo. Tempo para você largar o que te escraviza. Tempo para perdoar quem te feriu. Tempo para corrigir o rumo, antes que seja tarde. E se você já vive nisso, se já entendeu que a graça é seu abrigo hoje e que o cetro será sua vitória amanhã, então eu te desafio. Comente: Eu aguardo o Rei, não como medo, mas como esperança ativa.
porque o mundo não precisa de mais opiniões sobre Deus. Precisa de pessoas que sabem em quem puseram a sua confiança. Se este vídeo trouxe clareza, põe o inscrever-se e ativa o sininho, porque a verdade não muda, mas quando ela entra em você, tudo muda.